Boa noite a todas, todos e todes. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar falando para vocês neste dia importante para a causa dos direitos humanos e para a luta antimanicomial. E quero cumprimentar, apesar da mesa ter sido desmobilizada, mas quero cumprimentar o Daniel, o Pedro Henrique, a Leisamir, a Anita, a Elaine, a Girlene, o Telmo, a Laís, vereadora, a Ana Pimentel, deputada federal, a Ana Pita, presidente emérita da Abrasme, a Ana Paula Gurjol, presidente da Abrasme, de quem eu tive a honra de receber um convite para estar aqui com vocês, ao vice-presidente Leonardo Pinho, meu companheiro de muitos anos na luta pelos direitos humanos, e quero dar um abraço especial ao Paulo Amarante, fundador da Abrasme e uma referência nacional e internacional nesta luta dos direitos humanos e da luta antimanicomial. Eu li recentemente algumas aulas que foram pronunciadas por ele na Universidade Popular das Madres da Praça de Maio, na Argentina. E renovo aqui o carinho, a admiração e o respeito por ele. Nesses 18 anos de Abrasme. Meus amigos e minhas amigas, há um poeta espanhol, Ortega y Gasset, que tem um verso que diz: o homem é o homem e as suas circunstâncias. E eu fiquei me procurando saber por que é que eu tinha sido convidado para fazer esta palavra, esta inicial, esta conferência magna, na abertura do 7º Fórum de Direitos Humanos da Abrasme. Eu só fico pensando, talvez que tenha sido mais antigo na luta pelos direitos humanos no Brasil. Eu sou advogado. Na época do regime militar, fui advogado de presos políticos. Eu era um estudante de direito que não acreditava nas denúncias de tortura que os estudantes diziam, meus colegas, que havia nos DOI-CODs. Quis o destino que eu fosse ser advogado num escritório de advocacia de presos políticos. E um amigo meu foi preso. Eu trabalhava no escritório do meu pai, que era advogado, e esse amigo foi preso e era advogado de presos políticos aqui em São Paulo. E eu, então, fui ao escritório e me ofereci para ajudar o sócio dele, Ayrton Soares, a auxiliar na possibilidade dele ser libertado. Isso dava mais tempo para o Ayrton lutar pela libertação do advogado Idibal Pivetta. E eu, então, nunca tinha entrado numa auditoria militar. Nunca tinha visitado um presídio político. Nunca tinha lido a Lei de Segurança Nacional. E eu comecei a ler a Lei de Segurança Nacional, comecei a visitar os presos políticos que eram clientes do nosso escritório, comecei a perguntar para esses presos políticos como é que eles tinham sido presos, o que é que eles tinham sido feitos, como é que estavam os processos, e comecei a receber descrições das torturas que eles sofreram. E eu comecei a achar e me envergonhar pelo fato de não acreditar
na faculdade de Direito, das denúncias de tortura. O sistema ditatorial militar de 64 construiu no Brasil um formidável, gigantesco aparelho de tortura. Comecei a advogar. O meu primeiro cliente foi um rapaz de Minas, Antônio Neto Barbosa. Esse rapaz foi preso no DOI-CODE aqui em São Paulo e começou a ser torturado. Era de uma organização chamada Ação Popular. E esse rapaz começou a ser torturado e começou, em determinado momento, a verter sangue. Sangue pela uretra e sangue pela boca. E alguém disse ao torturador: ele vai morrer. E o torturador disse: não, isso é uma encenação comum que os comunistas fazem. E o rapaz foi piorando, até que alguém convenceu o torturador a chamar um médico. E o médico militar veio na sala de tortura, tirou o rapaz do pau de arara, analisou e falou: ele vai morrer. E o torturador disse: isso é uma encenação. E como se resolve esse impasse? O torturador propôs: vamos tirar no par ou ímpar. Se eu ganhar, eu continuo a fazer o meu serviço. Se o senhor ganhar, ele para de ser torturado. Graças a Deus, naquele momento, o médico ganhou o par ou ímpar do torturador. E Antônio Neto Barbosa conseguiu sobreviver. Essa foi a minha primeira experiência como advogado de presos políticos. Esse foi o meu primeiro cliente que eu tive. O tempo foi passando. Eu peguei um grande caso em dezembro de 1976, a queda da Lapa, aqui em São Paulo. Uma reunião do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, em que 2 militantes foram mortos, Pedro Pomar e Ângelo Arroio, e os demais foram presos. E eu fui contratado para defender Aldo Arantes, Haroldo Lima e Vladimir Pomar. Naquela época tinha incomunicabilidade. As pessoas eram presas e não se comunicavam nem com os advogados, nem com seus familiares, por no mínimo 10 dias. Quando eu consegui quebrar a incomunicabilidade, eu vejo Aldo Arantes vindo na direção do sofá em que nós estávamos para nos encontrar, no corredor do DOPS, no 4º andar, aqui em São Paulo, amparado por 2 investigadores. E o Aldo não conseguia sentar-se. E foi mostrando a camiseta. E no corpo dele eu contei mais de 30 marcas de cigarros apagados no seu corpo. Aldo Silva Arantes, dirigente do PCdoB, depois foi deputado e deputado constituinte, e hoje ainda é um militante dos direitos humanos. Se estabeleceu, eu nunca imaginava ver aquele corpo totalmente marcado por cigarros no corpo de Aldo Arantes. A tortura se fazia comumente, diariamente, em todos os presos. E a tortura, vocês vão... O que é a tortura? A tortura é a tentativa de quebra da unidade do ser humano. Nós somos alma,
e nós somos corpo. Nós somos mente e nós somos físicos. Quando uma pessoa está no pau de arara, o corpo diz para a mente: fala que eu não estou aguentando. E a mente diz para o corpo: eu não posso falar. E esta situação se vai esgarçando e a tortura vai avançando até que haja uma quebra da unidade. Se o corpo resiste mais que a mente, você sobrevive. Se o corpo resiste menos que a mente, você é morto. Era assim que era a ditadura militar. E foi assim que eu comecei a advogar para presos políticos. Eu tenho muitas passagens. Eu tenho passagens inacreditáveis. Em junho de 1975, aqui em São Paulo e no Brasil, repressão ao Partido Comunista Brasileiro. Foram presos, aqui em São Paulo, centenas de policiais militares que eram de uma célula do Partido Comunista aqui em São Paulo, PCB. E um tenente, José Ferreira de Almeida, um senhor já aposentado, reformado, preso no DOI-CODE, torturadíssimo pelo coronel Ustra, quase morreu no DOI-CODE. Quando a gente conseguiu tirá-lo do DOI-CODE, eu quebrei a incomunicabilidade dele no DOPS aqui em São Paulo. E ele falou: graças a Deus, eu estou aqui. Eu saí do inferno e estou aqui. E eu conversei com ele, fui explicando a situação do processo, e nós encerramos a nossa conversa mais ou menos ao meio-dia. E eu voltei para o meu escritório. Quando foi 5 horas da tarde, eu recebo no meu escritório um telefonema da esposa do José Ferreira de Almeida, dizendo: doutor, o meu marido foi morto, o meu marido morreu. E eu disse para ela: desculpa, não morreu não, eu estive com seu marido hoje, até o meio-dia. E ela falou: não, eu estou recebendo aqui 2 oficiais do Exército que estão comunicando que meu marido morreu. E o marido tinha sido assassinado, enforcado, da mesma forma que foi Vladimir Herzog em outubro daquele ano, Manuel Fiel Filho em janeiro do ano que vem. Mas eu fiquei... Como é que pode uma coisa dessa? Se eu estive com ele até meio-dia, conversamos, expliquei sobre o processo, sobre as suas acusações. Eles esperaram eu conversar com o meu cliente, quebrar a incomunicabilidade do meu cliente, conversar com ele. E depois que eu saí, eles pegaram o meu cliente e volveram de novo, retornaram com ele ao DOI-CODE e o mataram sob tortura. Foi o primeiro dos enforcados daquele ano, Tenente José Ferreira de Almeida. Essa é uma situação que a gente vai aprendendo na vida, vai enfrentando, não tem como escapar. Nós temos que lutar pelos direitos humanos, nós temos que combater a tortura, nós temos que punir os torturadores daquela época. Há no nosso coração hoje uma certa alegria, uma certa vingança. E eu digo, pelos 700 mil vítimas do Covid, você foi condenado. Pelas centenas de vezes que você exaltou o maior torturador, Carlos Alberto Brilhante Ustra, você foi condenado. Pelas vezes que você exaltou a tortura, os torturadores e os DOI-CODES, você foi condenado. Pelas vezes que você bateu
continência para a bandeira norte-americana em detrimento da bandeira brasileira, você foi condenado hoje pelas vezes que você disse que quem gosta de osso é cachorro, referindo-se aos familiares de desaparecidos políticos que andavam de cemitério em cemitério, buscando os corpos dos seus entes queridos. Você foi condenado. No seu caso, a justiça tardou, mas não falhou. O desaparecimento político de pessoas, meus amigos e minhas amigas, é um crime mais grave de todos, porque as pessoas são mortas e o Estado não assume nenhuma responsabilidade. E o Estado diz que as pessoas que estão sendo procuradas pelos seus familiares são clandestinas, estão foragidas do Brasil, estão banidas. E as pessoas e os familiares ficam sendo torturados porque não encontram os seus familiares desaparecidos, não encontram os seus corpos, nem para dar uma sepultura cristã, para fazer um enterro digno, para pôr no mausoléu da sua família. O Brasil tem 144 desaparecidos políticos, 69 na região do Araguaia, e há mais de 40 anos que as famílias andam atrás desses corpos e o Estado brasileiro e as informações militares não vêm. Isso é a ditadura militar. Isso é o que aconteceu de 64 a 1985. Isso era o que você queria fazer de novo no nosso país, mas não foi possível. Hoje, nós ganhamos de você. Eu sei que vocês vão tentar voltar de novo, mas hoje nós ganhamos de vocês. Hoje se fez justiça. Nesse período, meus amigos, eu vi horrores. E esses horrores não eram só no Brasil. Esses horrores eram na Argentina, esses horrores eram no Uruguai, esses horrores eram no Chile. Aqui em São Paulo, contava-se nas mãos, nos dedos das mãos, os advogados que defendiam presos políticos nessa época. Eram 10, não mais que 10. E a gente era perseguido. E os nossos escritórios eram atacados. O meu escritório, na Travessa Brigadeiro Luiz Antônio, número 21, foi atacado a tiros, espalhando-se panfletos nas calçadas, na vizinhança, dizendo que ali era um antro de comunistas. Então, eu queria dizer que falar de direitos humanos e da luta antimanicomial é falar de uma construção da cidadania do nosso país. São lutas arduamente tecidas e que surgem no bojo da luta pela redemocratização do nosso país. E nós não podemos retroceder nessas lutas. A luta antimanicomial é uma luta de direitos humanos, ombro a ombro com os direitos humanos. Retroceder essa luta, nós não vamos deixar. Nós temos só que avançar. Avançar na defesa dos direitos humanos e avançar na luta antimanicomial. Os manicômios foram concebidos como verdadeiros depósitos de gente e, ao mesmo tempo, como instrumento de punição. Tanto é assim que foram largamente utilizados pela ditadura militar de 64
também para encarcerar presos políticos. Nós listamos, e a Comissão Nacional da Verdade listou, cerca de 25 presos políticos que foram internados em manicômios no Brasil, em Pernambuco, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Paraíba, no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Ceará, no Distrito Federal, em Santa Catarina. Hospitais psiquiátricos ou manicômios que constrangiam e torturavam não só os pacientes ali, mas também os presos políticos. Eu quero compartilhar com vocês um caso de um cliente meu, que está vivo e hoje é um professor emérito, o jornalista Ivan Seixas. Esse rapaz foi preso com seu pai, Joaquim Alencar de Seixas. Ele tinha 16 anos e foi preso pelo DOI-CODE e foi torturado juntamente com seu pai e assistiu às torturas do seu pai. E uma vez, saindo numa diligência do DOI-CODE para ir até uma banca de jornal, onde a polícia achava que vinha ter um outro companheiro para o seu encontro, ele viu na notícia de um jornal aqui de São Paulo a notícia da morte do seu pai. E ele voltou para o DOI-CODE e chegou lá e viu que o seu pai estava vivo, sendo torturado, e a notícia já estava estampada do assassinato do pai dele. Ele foi preso aos 16 anos. A mãe foi presa. As duas irmãs, Ieda e Yara, foram presas. E ele e a ditadura matou o pai, prendeu a mãe e as irmãs e não sabia o que ia fazer com um rapaz de 16 anos. E ele foi para a Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. Um manicômio. E ali ficou durante quase 2 anos, até que nós conseguimos tirá-lo de lá. O colega de cela do Ivan Seixas era um homem que tinha matado a mãe e esquartejado a mãe em uma mala de viagem. Conviveu esse rapaz com a dor de saber que o tempo de vida do pai estava em contagem regressiva. Além da dor física, os torturadores também impunham o sofrimento psíquico a quem estava sob seu domínio. É nesse diapasão que Ivan, com mais de 2 dezenas de presos políticos, foram levados para manicômios pelos carrascos da ditadura que tentaram enlouquecê-lo. Há quem tenha sucumbido às torturas e saído vivo dessas torturas. Há quem tenha sido internados em manicômios e hospitais psiquiátricos como presos políticos. Mas há também aqueles que foram induzidos ao suicídio porque não aguentavam mais a figura permanente dos torturadores. Me refiro ao caso de Frei Tito de Alencar Lima, um dominicano que foi preso junto com outros dominicanos, inclusive um dominicano ilustre mineiro, o Frei Beto. O Frei Tito foi muito torturado. O Frei Tito foi torturadíssimo. Inclusive, é um caso em que o próprio juiz auditor verificou e presenciou as sessões de tortura sobre ele. Depois ele foi solto, foi para a França e não conseguia equilibrar-se na sua saúde mental. Vinha sempre na sua imagem a figura do torturador Sérgio Paranhos Fleury, o delegado Fleury, chefe do Esquadrão da Morte.
aqui em São Paulo. Também Maria Auxiliadora Lara Barcelos, uma mineira, estudante de medicina, que durante a sua graduação chegou a trabalhar na área psiquiátrica do Hospital Galba Veloso, em Belo Horizonte. Dora, como também era conhecida, cometeu suicídio em Berlim, na antiga Alemanha Oriental. Não conseguiu conviver com as lembranças das torturas, inclusive sexuais, e a dor do exílio. Tito tirou a vida na França, Dora na Alemanha. Ambos saíram do país trocados pelo embaixador suíço, capturado por guerrilheiros no início dos anos 70. A liberdade física, no entanto, não trouxe a libertação para a alma dessas pessoas. E por falar em suicídio, nós estamos justamente no mês da campanha do Setembro Amarelo. Ontem, dia 10, foi justamente o Dia Nacional e Mundial da Prevenção do Suicídio. E na próxima quarta-feira, dia 17, será o Dia Nacional da Prevenção da Automutilação. Duas importantes conquistas previstas na Lei 15.199 de agora, de 25, sancionada recentemente pelo presidente Lula, mas que não podem ficar na letra fria da lei. A legislação assegura o que deve fazer o poder público nas escolas, nas comunidades, com palestras, com eventos, com campanhas informativas. Mas isso só não basta. É preciso o envolvimento da sociedade para ajudar a dissipar o estigma e o preconceito ainda hoje associados às questões ligadas à saúde mental. É preciso promover a empatia, a compreensão e o apoio às pessoas que enfrentam esse tipo de problema. A última pesquisa da Organização Mundial de Saúde, de 2019, aponta que ocorrem mais de 700 mil suicídios no mundo, anualmente. Essa estimativa ainda é falsa, porque tem muitos suicídios subnotificados, de tal forma que hoje se acha que mais de 1 milhão de pessoas ceifam as suas próprias vidas a cada ano. O Brasil aparece com 14 mil pessoas suicidas por ano, o que dá uma média de aproximadamente 38 pessoas a porem termo à própria vida. A pesquisa da Organização Mundial de Saúde revela ainda que a totalidade dos casos no mundo estão associados a doenças mentais não diagnosticadas ou tratadas de forma incorreta. Nós podemos concluir que se essas pessoas tivessem tido uma oportunidade de ter um acolhimento digno em saúde mental, poderiam estar vivas, continuando conosco. O capitalismo e sua versão plasmada do neoliberalismo, alguém já disse isso hoje na abertura deste evento, que impera mais abertamente desde 1989 com o Consenso de Washington, e ao ponto que hoje vivemos um individualismo extremamente exacerbado, acelera o rompimento dos laços de sociabilidade entre as pessoas. Até mesmo as nossas crianças estão sendo afetadas pelos reflexos desse hiper-neoliberalismo, ampliado pelo uso em escala exponencial das redes sociais. Vejam só, meus amigos e amigas, do 7º Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental, em Juiz de Fora. Vejam só a contradição que nós estamos vivendo. O que nos conecta, as redes sociais, acaba por nos isolar.
A violência que tem atingido, inclusive, as escolas, onde crianças matam crianças, é dessas consequências nefastas da nossa sociedade compartimentada, uberizada. O sofrimento psíquico não pode, não deve ser tratado com mais dor. O trancafiamento de pessoas em condições desumanas tem, de fato, de ser banido de nosso país. Essa é uma luta de direitos humanos. A luta geral dos direitos humanos anda ombro a ombro com a luta antimanicomial. A luta antimanicomial é uma luta importantíssima do ponto de vista dos direitos humanos, do ponto de vista de uma nova sociedade, a sociedade que a gente quer, a sociedade da vida, a sociedade que afasta a morte. A Lei 10.216, de 2001, eu não posso deixar de falar dela. A lei da reforma psiquiátrica está completando quase um quarto de século. Foi um marco legal importante em nosso país ao propor um modelo de tratamento humanizado. A criação da rede de atenção psicossocial, que previa o fechamento gradual dos manicômios, com ênfase em tratamentos fora do sistema de internação, foi, sem dúvida, um avanço, e é um avanço, mas que ainda não acabou. Esse projeto de lei foi de um companheiro querido do nosso partido, Paulo Delgado, deputado federal. Eu tive a honra de ser deputado no mesmo mandato que o Paulo Delgado, um mineiro de escola, que contou com a ajuda do seu irmão, o psiquiatra Pedro Delgado, árduo defensor de uma saúde mental humanizada. Inspirada nas ideias da doutora Nise da Silveira e do psiquiatra italiano Franco Basaglia, a lei previu a extinção progressiva dos manicômios e a regulamentação da internação psiquiátrica compulsória. Um avanço significativo, sem dúvida, mas que hoje merece ter mais avanços ainda, pelo movimento que vocês estão fazendo e que nós todos aderimos com entusiasmo. Infelizmente, muitos aproveitadores que não têm nenhum compromisso com a dignidade da saúde mental têm aberto comunidades terapêuticas, muitas delas, inclusive, com teor confessional, que funcionam como verdadeiros amontoados de seres humanos e que vão justamente no sentido oposto do que seja uma atenção comprometida com os preceitos da dignidade humana e da saúde mental. Meus amigos, minhas amigas, eu não quero cansá-los mais. Quero concluir. Gostaria de destacar o importante trabalho desempenhado pela Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, pelos SEBS, o Centro Brasileiro de Estudo de Saúde, como exemplos das boas práticas de defesa da dignidade em saúde mental em nosso país. E na figura dessas instituições, homenageio todas as pessoas que estão aqui hoje conosco, participando deste 7º Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental. Rendo as minhas homenagens a todos que empunham essa bandeira, a bandeira da luta antimanicomial. Um movimento de resistentes que merece o máximo respeito e admiração de todos os lutadores do povo brasileiro. Gostaria de encerrar sugerindo que nós pudéssemos, em algum momento, acho que vocês todos já assistiram, mas que, se não assistiram, gostaria de indicar a vocês um filme, Em Nome da Razão, do cineasta mineiro Elvésio Raton, um documentário que ele fez em 1979, que mostra a forma nua e crua das condições desumanas do manicômio de Barbacena, aqui em Minas Gerais, que vocês também, algum de vocês hoje, na abertura, já mencionou essa situação. Raton não usou de artifícios cinematográficos para fazer a sua produção.
Não precisou montar sonários, simplesmente gravou a realidade do que era aquele manicômio e a vida dos seus habitantes. A história desse manicômio, para onde eram mandados os indesejados da sociedade, começou a ter o destino alterado quando o psiquiatra italiano Franco Basaglia, referência internacional na luta antimanicomial, o classificou como um campo de concentração nazista, onde morreram milhares de pessoas. A luta antimanicomial é feita por guerreiros e guerreiras incansáveis, incansáveis. A luta antimanicomial, como a luta em direitos humanos, são lutas irmãs, gêmeas, juntas. Pouco importa que as lutas pelos direitos humanos que nós travamos se trate ou não de utopia. Nós temos aqui um processo bem real de luta, a luta antimanicomial e a luta pelos direitos humanos, a luta pela vida, e a vida em liberdade e com dignidade cidadã, contra esse sistema que teima em querer nos controlar. Meus amigos, eu aprendi, eu sou um velho advogado brasileiro, defensor dos direitos humanos, e acho que por isso fui convidado para conversar com vocês hoje. O que eu aprendi é que a luta é pela vida. E é a vida muito mais que o direito, e muito mais que o Estado, que se tornam objetos de nossas lutas políticas, ainda que as mudanças sejam feitas através do direito e pelo Estado. O direito a satisfação de nossas necessidades, o direito acima de todas as opressões ou alienações, é o direito de poder encontrar aquilo que nós somos e ver tudo que nós podemos ser na liberdade de se viver em liberdade. Quero desejar a vocês um ótimo encontro, um ótimo fórum de direitos humanos. Quero dizer que hoje é um dia de alegria, mas também é um dia de responsabilidade. Eles vão tentar voltar, mas não passarão. Daqui para frente, a nossa utopia é cada dia mais avançar na luta antimanicomial e na luta pelos direitos humanos. Muito obrigado a todos. Um feliz 7º Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental. Humanos. Quero dizer avançar na luta antimanicomial e na luta pelos direitos humanos.